Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma aula sobre progressão aritmética. É um assunto recorrente em alguns vestibulares, no Enem, e também cai em alguns concursos públicos. Então, é um assunto bem importante da área de matemática. Então, vejam só, o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência que ela tem uma construção específica, ok? Então, ela é uma sequência onde eu digo o seguinte, que o A1, eu dou o primeiro termo dela, e para eu achar qualquer termo dela, eu pego o anterior e somo com a razão. Isso para todo n pertencente aos naturais, com n maior ou igual a 2. Certo? Então, com essas duas regras, eu consigo criar uma progressão aritmética. Mas o que isso quer dizer na prática? Por exemplo, se eu disser que uma progressão eu tenho que o A1 é igual a 2 e a razão é igual a 5. Então, como é que eu construo essa sequência? Eu construo essa sequência da seguinte forma. O primeiro termo é 2. O segundo termo, eu somo a razão. Então, vai ficar 2 mais 5, que é 7. O terceiro termo, eu pego o anterior, que é 7, e somo a razão. Vai dar 12. E assim por diante. Então, vejam. É uma sequência onde o anterior, eu pego o anterior e somo a razão para achar o próximo número. Certo? Então, basicamente, isso aqui é uma progressão aritmética. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, se o A1 for igual a 1 e a razão igual a 3, certo? Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 7, 10 e assim por diante. Então, para construir uma progressão, eu dou o primeiro termo e para achar qualquer termo, eu pego o anterior e somo com a razão. Então, isso é uma progressão aritmética. E a gente classifica as progressões aritméticas da seguinte forma. Elas podem ser crescentes. Quando é que uma progressão aritmética ela é crescente? Quando o termo anterior é menor do que o termo posterior. Por exemplo, quando o AN ele é maior do que o AN menos 1. Certo? Então vejam só, se eu pego uma sequência desse tipo, 1, 3, 5, 7, certo? Isso é uma progressão e a razão é 2 aqui, né? O primeiro termo, essa progressão aqui, o A1 é igual a 1 e a razão é igual a 2. E ela é uma progressão crescente. Por quê? Porque ela é uma progressão crescente porque, vejam, se eu pegar qualquer termo aqui, ó, o 5, por exemplo, o 5 é maior que o 3, o 7 é maior que o 5 e assim por diante. Então ela é uma progressão crescente. Quando eu digo que o AN é maior que o AN menos 1, isso necessariamente quer dizer que a razão é maior que 0. Certo? Então, se eu tenho uma razão positiva, eu tenho uma progressão aritmética crescente. Uma progressão aritmética constante é quando eu tenho o AN igual ao AN menos 1. Ou seja, todos os termos dessa progressão são iguais. Uma progressão desse tipo aqui, ó, uma sequência desse tipo aqui, ó. Então, percebam que eu tenho o A1 igual a 1. E quem é a razão nesse caso? Como é uma soma, né? Como o termo posterior
é igual ao anterior mais uma razão, então eu tenho que somar para permanecer constante o elemento neutro da adição, que é o zero, né? Então, quando eu tenho esse tipo de configuração, o AN igual ao AN menos 1, isso necessariamente quer dizer que a razão é igual a zero. Então, numa progressão constante, numa progressão aritmética constante, a razão é igual a zero. E podemos ter progressões aritméticas decrescentes, que é quando o AN ele é menor do que o AN menos 1. Ou seja, se eu pego uma progressão desse tipo aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então, essa progressão aqui, ela tem o A1 igual a 5, essa sequência, e a razão é igual a menos 1, certo? Então, quando eu tenho o AN menor que o AN menos 1, necessariamente eu tenho uma razão menor do que zero. Então, percebam aqui que tudo tem a ver com a razão, né? Se você pegar aqui, ó, a crescente, razão maior que zero. A constante, razão igual a zero. E a decrescente, a razão é menor do que zero. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo de como isso é cobrado, né? Então, determine x de modo que essa sequência aqui seja uma PA. Então, determine x de modo que essa sequência seja uma PA. Ó, se eu digo que essa sequência aqui é uma PA, o que é que a gente sabe de PA? A gente sabe que o AN é igual ao AN menos 1 mais a razão. Então vejam só, uma característica das progressões aritméticas é essa aqui, ó. Se eu subtrair qualquer termo pelo anterior, eu tenho uma razão. E essa razão aqui, ela não muda. Certo? Então vejam só, se eu subtrair, ó, vamos lá. O A1 aqui é igual a x, o A2 é igual a 2x mais 1 e o A3 é igual a 5x mais 7. Se eu pegar e fizer o A2 menos o A1, isso vai dar a razão. E se eu pegar e fizer o A3 menos o A2, isso também vai dar a razão. Por quê? É uma característica da progressão aritmética, que se eu subtrair um número pelo antecessor dele, vai dar a razão nessa sequência. Certo? Então eu posso igualar. Eu posso dizer, ó, eu posso dizer o seguinte: com isso aqui, eu posso dizer o seguinte, que o A2 menos o A1 é igual a o A3 menos o A2. Quem é o A2? 2x mais 1. Menos o A1, que é x. Quem é o A3? 5x mais 7. Menos o A2, que é 2x mais 1. Então, fazendo as contas, vai ficar, ó, 2x menos x vai dar x mais 1 desse lado. Desse lado vai ficar o seguinte: 5x menos 2x vai ficar 3x. E 7 menos 1 vai ficar 6, né? Então aqui vai ficar mais 6. Tudo bem?
Então, fazendo as devidas correções aqui, eu tenho que x vou passar o x para o outro lado e vou organizar. Tudo que for letra eu vou botar em um lado só. X menos 3 é igual a 6, né? É igual a 6 menos 1. Então, menos 2x é igual a 5. X é igual a menos 5 sobre 2. Então, o x que torna essa sequência aqui uma PA é menos 5 sobre 2. Vamos ver se isso é verdade? Então, ó, menos 5 sobre 2 é o primeiro termo. O segundo termo é quem? 2x mais 1, né? Então, 2 vezes menos 5 sobre 2 vai dar menos 5. Mais 1 dá menos 4. E, 5x vai ficar 5 vezes menos 5 sobre 2 mais 7. Vai ficar menos 25 mais 7 dá menos 25 mais 14. Esse 2 aqui multiplica e eu somo com 25, né? Vai ficar menos 14. Não, vai ficar 14 menos 25. 14 menos 25 dá 11. Né? Menos 11 sobre 2. Então, essa é a sequência. Certo? Então, essa é uma forma de como isso é cobrado. É uma questão como é cobrado PA. Ó, então, a PA ela tem uma fórmula para eu achar qualquer termo. Porque percebam, ó, na PA eu tenho o que? Eu tenho o A1. O A1 é dado. E o AN é igual ao AN menos 1 mais a razão. Só que percebam que se eu quiser o centésimo termo dessa progressão, o A100, por exemplo. O A100, como é que eu calculo ele? Eu vou ter que pegar o A1, somar com a razão, achar o A2, somar com a razão, achar o A3, somar com a razão, achar o A4 e assim por diante. Percebam que é inviável eu fazer isso de um por um. Então, tem uma forma de chegar mais rápido a esse resultado, que é com a fórmula do termo geral. E a fórmula do termo geral nada mais é do que essa aqui, onde eu tenho que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Então, se eu quiser o A100, né? Para eu achar o A100 agora, eu pego o A1 mais 100 menos 1 vezes a razão. Ou seja, o A100 é igual ao A1 mais 99, né? Vezes a razão. Certo? Então, facilita bastante a nossa forma de ver, de encontrar termos dessa progressão. Agora, me digam o seguinte: se eu não quiser, não tiver o A1, por exemplo, se eu quiser achar o A100, só que eu tenho no lugar do A100 o A45. Vejam, eu tenho o A45 e quero achar o A100.
tem uma forma de fazer isso. Quando eu não tiver o A1, eu posso usar uma forma diferente do termo geral, que é essa forma aqui, ó. O AN é igual ao AK mais N menos K vezes a razão, certo? Então, ó, se eu tenho A100, ó, eu quero A100 e eu tenho A45, certo? Então, como é que eu acho o A100 agora? Eu pego que o A100 é igual ao AK, que é o A45, mais 100 menos 45 vezes a razão. Quanto é 100 menos 45? Dá 55, né? Ou seja, que o A100 é igual ao A45 mais 55 vezes a razão. Então percebam que eu achei o A100 sem ter o A1. Então quando eu tenho A1 eu uso essa aqui. Quando eu não tenho, eu posso usar essa forma aqui, certo? Então essa é a fórmula do termo geral. Como isso é cobrado? Isso é cobrado dessa forma, ó. Obtenha o 12º, o 27º e o 100º termos da PA. Então, ó, ele me deu aqui a PA e ele quer que eu ache o A12. Ele quer que eu ache o A27 e ele quer que eu ache o A100. Como é que eu faço isso? Por exemplo, pela fórmula do termo geral. O A12 vai ser igual a quem? Vai ser igual ao A1 mais 12 menos 1 vezes a razão. Quem é a razão nesse caso? A razão eu posso pegar qualquer dois números desses aqui e fazer a subtração do maior menos o menor. Ou de um termo menos o antecessor, certo? Não necessariamente do maior menos o menor, porque ela pode ser uma PA decrescente, certo? Então eu pego um termo e subtraio do antecessor dele. Ou seja, por exemplo, 8 menos 5 aqui vai dar quanto? 3. Então essa é a razão, certo? Então como é que vai ficar esse A12? Deixa eu fazer aqui embaixo, é melhor. Esse A12 vai ser igual a o A1, que é 2, mais 11 vezes 3, né? Isso aqui vai dar 2 mais 33, que é igual a 35, certo? Ó, o A1 é 2, ok? Eu esqueci de dizer, mas o A1 nessa progressão é 2. Então, o A12 é 35. Quem é o A27? O A27 vai ser igual ao A1, que é 2, mais 27 menos 1 vezes 3. Que vai ficar 2 mais 26 vezes 3, que é igual a... Quanto é 26 vezes 3? Né? Ó, 26 vezes 3 vai dar 18... 78, né? Então, 78 mais 2, que dá 80. E quanto é o A100? O A100 é igual a 2 mais 100 menos 1 vezes a razão, que é igual a 2 mais 99 vezes a razão, que a razão é 3, né? Então, ó, 99 vezes 3. Isso dá quanto? Quanto é 99 vezes 3? Vai dar 27, sobe 2, 27, 29. Então,
297 mais 2, que dá 299. Certo? Então, ó, o A12 é 35, o A100 é 299 e o A27 é 80. Então é assim que é cobrado, né? Perceba que se eu não tivesse, né, se não tivesse uma forma, a gente não soubesse a forma do termo geral, dava para chegar no A12. Só era ir somando 3 até chegar ao A12, depois ia somando até chegar ao A27, certo? Então, e agora a gente vai falar de interpolação aritmética. O que é interpolar alguma coisa? Inserir, certo? Então, ó, no interpolação eu tenho uma sequência. Por exemplo, eu tenho A, P, certo? E eu quero inserir K termos, ó. Eu quero inserir aqui, ó, K termos. Eu quero inserir entre A e B K termos de modo a formar uma progressão aritmética. Então, como é que eu faço isso? Simples, veja só. O primeiro termo da progressão é o A. O último termo é o AN. Então, como fica a fórmula do termo geral? Ó, o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Certo? Só que para eu inserir K termos entre A e B, entre dois números, para formar uma progressão aritmética, o que é que eu tenho que ter numa progressão aritmética? A razão. Eu tenho que saber qual é a razão para inserir esses termos. Eu não sei que termos são esses, mas se eu tiver a razão, eu consigo achá-los. Então, quem é o AN nesse caso? O AN nesse caso é B. O A1 nesse caso é A, mais N menos 1 vezes a razão. Vejam só. Se eu vou inserir K termos entre A e B, se eu vou inserir K termos entre A e B, quantos termos eu vou ter nessa sequência toda? Vejam. Ó, de cara eu já tenho dois, né? Que é o A e o B. Mais quantos termos? K termos que eu vou colocar. Então esse N aqui, ó, é 2 mais K. Certo? Então, para eu achar a razão, nesse caso, vai ser o seguinte. Vai ser B é igual a A, mais... Se eu substituir esse N aqui por 2 mais K, vai ficar K mais 1 vezes a razão. Então, ó, passando o A para o outro lado, vai ficar B menos A igual a K mais 1 vezes a razão. E organizando tudo, eu tenho que a razão é B menos A dividido por K mais 1. Então, ó, essa aqui é a razão dessa situação. Quando eu quero inserir K termos entre dois números, a razão é simplesmente o último menos o primeiro, dividido pela quantidade de termos que eu quero, mais 1. Certo? Então, isso é o conceito de interpolação aritmética. E como é que a gente faz isso na prática? Por exemplo, intercale 12 meios aritméticos entre 100 e 200. Então, como ficou a nossa razão? A nossa razão ficou B menos A sobre K mais 1. O B é o último número, ó, 200 menos 100 sobre, quem é K? 12 mais 1. Então, nossa razão vai ser 100 dividido por
13. Então essa é a razão. Então o primeiro termo não é 100? O primeiro termo é 100 da nossa sequência. Quem é o segundo termo? 100 mais 100 sobre 13. Então 100 sobre 13 mais 100. Isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a 1.300, né? Mais 100, 1.400 sobre 13. Mais, vou somar mais 100 sobre 13. Vai ficar 1.500 sobre 13. Mais 100 sobre 13 vai ficar 1.600 sobre 13. Então eu já coloquei 3 termos, né? Então vai ficar aqui, ó, 1.700 sobre 13, 1.800 sobre 13, 1.900 sobre 13, 2.000 sobre 13, vou fazer os 12, vá. 2.100 sobre 13, 2.200 sobre 13, 1, 2, 3, 4, eu tenho que inserir 12, né? Vão ficar 14. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o último, que é 200. Vejam, eu vou pegar esse último aqui, ó, e vou somar com 100 sobre 13, que tem que dar o 200, ok? Vai ficar quanto? Vai ficar 2.600 sobre 13. Quanto é 2.600 sobre 13? Ó, corta aqui e fica 200, exatamente como o último termo. Então é assim que a gente trabalha com interpolação aritmética, certo? Então agora a gente vai falar da soma dos termos. Então percebam, se eu tiver uma sequência aqui, ó, o A1, o A2, o A3, até o AN. Se eu quiser somar o A1 mais o A2 mais o A3, certo? Mais o AN. Então, como é que eu faço essa soma sem ter que somar o A1 mais o A2, depois somar o resultado com a A3, depois somar com a A4? Isso é trabalhoso. Então, a gente tem que achar uma maneira de fazer isso de uma forma mais fácil. E foi achada essa maneira. E essa maneira é essa fórmula aqui, ó, que a soma dos termos é o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Então vejam só, essa é a soma dos termos de uma PA. Então não tem muito o que falar, certo? Como foi achada essa fórmula não é de interesse do curso. Então vamos ver como isso é feito na prática. Ó, qual é a soma dos números inteiros de 1 a 350? Veja só, o que é que ele quer? Ele quer 1 mais 2 mais 3 mais 348 mais 349 mais 350. Ele quer o resultado disso. Como é que a gente faz? Ó, a soma. Quantos números eu tenho? Entre 1 e 350? 350. A soma dos 350 é igual ao A1. Quem é o A1? 1.
mais 350 vezes 350 dividido por 2. Só é resolver essa conta que dá 351 vezes 350 dividido por 2. Quanto é 350 dividido por 2? Vai dar... Deixa eu ver aqui. 350 dividido por 2 dá 1. Sobra 150. Aqui dá 7. 5, né? 175. Agora 351. Que eu vou subtrair aqui vai dar 175, né? Agora 351 vezes 175. Isso dá quanto? Dá 5. Deixa eu só rapidão. Opa. Vai dar 5, né? Aqui vai dar 25, vai 2. Aqui vai dar 15 com 2, 17. Aqui vai dar 7. 35, vai 3, 21 com 3, 24. E aqui dá 1, 5, 3. Então 5, 2, vai 1. 12, 13, 14, vai 1. 10 com 11, vai 1. 6. Ou seja, essa soma dos 350 vai dar igual a 61.425. Certo? Então esse é o resultado dessa soma. Então é assim que a gente vê isso na prática, ok? Então veja só, a gente terminou a parte teórica sobre progressão aritmética. Então a gente viu como a gente constrói uma PA, a gente viu a classificação da PA, viu a fórmula do termo geral, interpolação aritmética e a soma dos termos. Vamos ver como isso cai em concursos, certo? Então, esse foi um concurso que aconteceu no ano 2020. Então, é um concurso recente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele diz assim, ó, o percurso de um treinamento de corrida é composto por 5 etapas, com distâncias diferentes em cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais que a etapa anterior. Vejam, ó, sempre a posterior tem 100 metros a mais do que a anterior. Sabendo que a quarta etapa do treinamento é percorrer 1.200 metros, a distância total do percurso é igual. Vejam, isso é uma questão de PA, né? Ele coloca a progressão aritmética dentro da questão de uma forma bem interessante. Ele diz que eu tenho 5 etapas, ou seja, o N, né, o número de termos é 5. Ele diz que cada nova etapa tem 100 metros a mais que a anterior. Ora, se eu tenho 100 metros a mais sempre, então a razão é 100. E ele diz que a quarta etapa, ou seja, o A4, é igual a 1.200 metros. Então, como é que a gente faz para descobrir a soma, né? Porque ele quer a distância total. Se ele quer a distância total, isso aqui é a soma dos termos, né? Ele quer a soma dos termos. Então, para a gente achar a soma dos termos, né? Eu tenho que ter o A1 mais o A5 vezes 5, que é a N, né? Dividido por 2. Então eu preciso achar o A1 e preciso achar o A5. Como é que eu acho o A1? Eu tenho o A4, ó. Eu sei que o A4 é igual ao A1 mais 4 menos 1 vezes a razão, que é 100. Então, ó,
Só eu passar esse carinha aqui para o outro lado, que eu tenho o A1. Ou seja, o A1 é igual ao A4 menos... 4 menos 1 dá 3, menos 300. Então o A1 vai ser igual ao A4, que é 1.200, menos 300. 1.200 menos 300 vai dar 900. Ou seja, o A1 é igual a 900. E quem é o A5? O A5 é igual ao A1 mais 5 menos 1 vezes a razão, que é 100. Então, o A5 vai ser igual ao A1, que é 900, mais 4 vezes 100, que é 400. Então, o A5 vai ser igual a 1.300. Vejam, eu calculei o A5 dessa forma, para vocês verem. Só que na prova vocês não vão fazer essa forma aqui, né? Que é bem demorada. Já que o A5 não é depois do A4, então só eu somar 100 ao A4, né? Ou seja, o A5 é igual ao A4 mais 100. Certo? Eu fiz da forma completa, mas na prova vocês têm que ganhar tempo o máximo que vocês puderem. Então vocês vão dizer que o A4 mais 100 é igual a 5. Que só é somar a razão para eu achar o posterior. Bem, eu tenho A5 e tenho A1. Agora eu acho a soma, A soma dos termos vai ser igual a 900, né, que é o A1, mais 1.300 vezes 5 dividido por 2. Então a soma vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 900 mais 1.300 vai dar 2.200, né? 2.200. Certo? Certo. 2.200 vezes 5 dividido por 2. Deixa eu só ajeitar aqui. 2.200 vezes 5 dividido por 2. 2.200, dividido por 2, o S5 vai ser quanto aqui? Vai ser 1.100 vezes 5, que é igual a 5.500 metros. Certo? Letra D, 5.500 metros. Então, uma questão de progressão aritmética. Ok? Vamos para a próxima. Então, a questão da Prefeitura de Carnaíba, né, Pernambuco, ela diz assim: a soma dos N primeiros termos, né, quer dizer, a soma dos primeiros N números ímpares positivos, a começar de 1. Se é a começar de 1, ele já diz que o A1 é igual a 1. E ele quer a soma dos N números ímpares positivos, dos primeiros, né? Então, 1, 3, 5, 7, 9, até N. Ele quer essa soma. Então, vejam só, eu tenho a quantidade. Quem é a quantidade? N. Certo? Eu preciso achar o último termo dessa sequência. Então, qual é o último termo? A gente já sabe pela fórmula do termo geral. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é a razão nesse caso? Só eu subtrair qualquer 2 aqui. 5 menos 3, 2. Então a razão é 2. Eu podia pegar 9 menos 7, que dá 2 também. 3 menos 1 dá 2. Então eu pego qualquer dupla aí da sequência e subtraio. Então a razão é 2. Então o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes 2. Quem é o A1? O A1 é 1. 1 mais... 2N, eu faço a distributiva aqui, menos 2. Ou seja, o AN é igual a 2N menos 1. Certo?
E agora eu uso a fórmula da soma. A soma vai ser igual a A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Então a soma dos termos vai ser igual a 1, que é 1, mais o AN, que é 2N menos 1, né? 2N menos 1. Vamos lá. Vai dar 2N menos 1 vezes N dividido por 2. Então, como é que eu continuo essa soma aqui? Ó? Essa soma vai ser igual. 1 morre com 1 aqui. Vai ficar 2N vezes N dividido por 2. Esse 2 aqui some com esse 2. Então, a soma vai ficar igual a N ao quadrado. Então, a soma dos N primeiros números ímpares positivos dá N ao quadrado. Então, a única resposta é essa aqui. Possui sempre raiz quadrada inteira. Certo? Então, vejam, a questão da Prefeitura de Carnaíba é uma questão muito boa. Então, é um assunto que recorrentemente vai cair nas provas. Então, é bom dominar esse assunto. Então, ok, pessoal, essa foi nossa aula de progressão aritmética. Até a próxima.